A gente está bastante feliz com o andamento dos trabalhos. Hoje é um dia importante. Nessa parte de manhã, a mesa de diálogo, o futuro da política externa brasileira, desafios e perspectivas, com participação dos vários atores, sociedade civil, Câmara dos Deputados, Senado, governo, academia. Então, chama na mesa o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência e hoje diretor do Instituto Lula, o Luiz Dulci. É um prazer recebê-lo aqui na Universidade Federal. Chama o Arthur Henrique, presidente do Instituto de Cooperação da CUT e também diretor da Fundação Perseu Abramo. Chama a mesa a Vera Massagão Ribeiro, diretora executiva da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG. Chama a mesa Jackson Snyder, vice-presidente executivo da Embraer. Já podemos fazer uma parceria com o nosso curso aeroespacial depois. Queria só verificar, o senador Valadares já chegou? Não. Então, vamos esperar. O deputado federal Nelson Pellegrino, da Bahia, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa. Finalmente temos uma presença da Bahia na mesa. E o professor titular de Ciências Políticas e Relações Internacionais da Unicamp, Sebastião Velasco. E, por último, com muita honra, recebemos aqui na Universidade Federal do ABC a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Maria do Rosário. Antes de passar a palavra ao ministro Luiz Dulci, para coordenar essa mesa, coordenar os trabalhos, queria só pedir para todos, foi distribuído um formulário de avaliação da conferência, que é muito útil para a gente. Daqui a 10 anos teremos a conferência 20 anos. Mas é importante, se vocês puderem preencher, entregar para os monitores aqui, agradeço. A dinâmica da mesa é aquela de sempre, vocês podem entregar perguntas por escrito, e também no final das falas, abriremos microfones para fazer perguntas e comentários. Então, passo a palavra a Luiz Dulci para conduzir essa mesa. Obrigado. Bom dia a todas as amigas e amigos, companheiras e companheiros. Para mim é uma grande alegria pessoal e institucional também de estar aqui nessa conferência e atuar apenas como moderador. Eu não vou fazer exposições, não, até porque já temos uma mesa muito variada e qualificada para isso. E quero apenas louvar essa iniciativa, que eu acho que é pioneira no Brasil, de fazer uma discussão sistemática, organizada, sobre os diferentes aspectos da política externa brasileira, com os mais diversos atores também, e com participantes, professores, pesquisadores, alunos, de tantas universidades brasileiras e de todas as regiões do país. Acho que é uma iniciativa, do ponto de vista acadêmico, importantíssima. E não falo isso por retórica de reunião. Muito importante. Que a política externa seja debatida desse modo, no mundo universitário brasileiro. Mas também do ponto de vista civil, em termos da vida pública brasileira, muito importante. Pelo novo papel que o Brasil ocupa na América do Sul, na América Latina, no mundo.
e pela própria vigência interna da política externa. Eu não falei que não ia fazer discurso, não vou mesmo, mas uma coisa que a mim entusiasma muito, e me entusiasmou muito nos 8 anos que eu pude participar com o presidente Lula, do governo, foi o fato de que a sociedade brasileira vai se apropriando cada vez mais dos temas da política externa. Antigamente era considerado coisa de especialistas, muito remoto, muito distante, e hoje, não. Não só os movimentos organizados, mas os cidadãos e as cidadãs comuns passaram a se interessar pela política externa, percebem que tem importância para o mundo, mas tem incidência também na vida brasileira, né? E acompanham com crescente interesse. A gente encontra, às vezes, pessoas que não têm nenhum vínculo com o mundo universitário, nem com o mundo político, sequer com o mundo sindical, por exemplo, mas que acompanham, que prestam atenção na política externa, que têm informações, que opinam sobre os fatos da política externa. E só isso já é motivo de muita alegria, né? Significa que a cultura civil e democrática do nosso país incorporou as questões de política externa como um tema fundamental. Então, para mim é um grande prazer. Passo aqui a minha função estrita de moderador, né? De acordo com a ordem que me foi sugerida. A dinâmica, todos vocês conhecem, né? A ideia de que cada expositor tenha 15, ou expositora tenha 15 minutos, né? Eu tomaria a liberdade de avisar com 10 para a pessoa se organizar, né? Então, nós vamos começar. Vou passar a palavra ao Arthur Henrique, que, como todos sabem, foi, até alguns meses atrás, presidente, né, nacional da Central Única dos Trabalhadores, e agora diretor, continua como diretor da Central, está organizando na CUT o Instituto de Cooperação Internacional da Central Sindical, e é também diretor da Fundação Perseu Abramo. Então, com a palavra, o Arthur Henrique. Obrigado, ministro Dulce. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a todos os nossos companheiros e companheiras aqui da mesa. Nós vamos falar, na ótica dos trabalhadores, nessa mesa, sobre os desafios da política externa brasileira. O futuro que nós entendemos devam ser as principais questões. E eu queria, aproveitando que o nosso coordenador da mesa é um professor de português, eu vou cometer aqui um crime e um pleonasmo e começar dizendo que, na opinião dos trabalhadores e das trabalhadoras, o grande desafio da política externa brasileira é atuar em 2 frentes. Nós precisamos entrar para dentro como nós nunca entramos antes e sair para fora como nós nunca saímos antes. Esse é o pleonasmo. O que significa entrar para dentro? Entrar para dentro significa que nós precisamos alcançar corações e mentes da sociedade brasileira em relação à importância da política externa brasileira. Isso representa que a política externa brasileira precisa ser percebida pela sociedade e ela precisa ser discutida. E aí eu já coloco um primeiro grande desafio. Quando a gente fala de uma política externa percebida pela sociedade, nós estamos falando do papel da educação, do papel da cultura. Não só, aqui a gente tem a oportunidade de ter muitos jovens estudantes de relações internacionais. Ontem me passaram o informe de que nós temos mais de 15 mil, atingimos um pico de quase 15 mil pessoas assistindo pela internet a nossa conferência. E esse é um bom exemplo de que nós podemos e temos muito ainda a avançar no sentido de fazer com que o debate sobre a integração, o debate sobre integração cultural, política, ele tem que ser espraiado na sociedade brasileira. Isso é o que nós estamos falando, da necessidade de entrar para dentro, cada vez mais fazer com que a política externa brasileira seja uma política pública e percebida pela sociedade, e a importância que isso tem.
Sair para fora significa, como a gente nunca saiu antes, ou como a gente saiu antes dos últimos 10 anos, mas vamos precisar sair mais ainda para fora, significa ter, na nossa opinião, mais ousadia. Não perder as oportunidades que estão colocadas numa disputa que se dá geopolítica no mundo. E quando eu estou falando de não perder oportunidades, vou usar aqui um pequeno exemplo. Garantir asilo ao Snowden, rapidamente, deveria ter sido, na nossa opinião, uma posição de demonstrar o que nós estamos falando de disputa política, de disputa geopolítica. Está claro para todos, eu acho que essa conferência nossa ao longo das mesas que aconteceram nesses dias, ficou muito claro a necessidade da gente debater o que nós estamos chamando de modelo de desenvolvimento. E tem duas visões e dois conceitos e pelo menos duas claras tendências dessa disputa do modelo de desenvolvimento. Vou usar também, por conta do tempo, alguns exemplos dessa disputa que está colocada para nós. Uma parte da mídia conservadora no Brasil, de uma política da direita, dos conservadores, coloca, por exemplo, neste momento em debate, que o Mercosul significa o atraso, o isolamento, e que a grande saída do ponto de vista da crise e dos debates internacionais é a tal da chamada Aliança do Pacífico. Confundindo mais uma vez, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, uma coisa é integração, que não é só comércio, não é só questão econômica, outra coisa é a Aliança do Pacífico como um acordo, um tratado de livre comércio. A nossa agenda coloca questões absolutamente contraditórias com outra visão de que, em nome da competitividade, nós precisamos reduzir salários, reduzir direitos, flexibilizar direitos dos trabalhadores, em nome da competitividade das empresas e da região. E, portanto, essa é a disputa da agenda política que, na nossa opinião, está colocada na sociedade brasileira. Eu quero aqui apontar algumas propostas concretas do ponto de vista não só do acúmulo que o Grupo de Reflexão de Relações Internacionais vem fazendo, mas também o acúmulo das nossas discussões envolvendo centrais sindicais, o conjunto dos trabalhadores e do movimento social no Brasil. A primeira, sem dúvida, é a proposta da criação do Fórum, ou do Conselho Permanente de Diálogo, um fórum institucionalizado, permanente de diálogo e negociação da política externa brasileira. E quando nós estamos falando de um conselho permanente, nós estamos falando de reuniões periódicas, não são 2 reuniões por ano, são mais, são pelo menos 4 reuniões por ano, são criação de grupos de trabalho específicos para discutir determinados temas que são centrais na política externa, nós estamos falando de transparência, nós estamos falando de informação e, principalmente, nós estamos falando de diálogo e de negociação para debater os rumos da política externa brasileira. Então, a primeira questão que essa conferência traz como proposta concreta é realmente a criação de um espaço de discussão, de democratização da política externa brasileira. A segunda é o que nós estamos chamando da criação de um fundo de cooperação para o desenvolvimento econômico e social. Nós não podemos ser a 6ª economia do mundo e ter uma agência brasileira de cooperação com os recursos que tem hoje para fazer cooperação. Nós não podemos ser um país de primeira e ter uma cooperação de terceira. Eu ouvi aqui em algumas mesas que, por exemplo, quando se tem a atuação das empresas financiadas pelo BNDES ou por bancos públicos em outros países, quando o movimento social, o movimento sindical, a população local reclama do modelo de desenvolvimento, do modelo e da forma como essas empresas atuam nesses países, nós ouvimos aqui, por exemplo, que em relação aos direitos dos trabalhadores é necessário, por exemplo, que as organizações sindicais dos outros países
elevem os direitos dos trabalhadores para que não haja a tentativa de redução dos direitos dos trabalhadores quando as empresas vão atuar em outros países. Pois bem, várias organizações aqui, não só o Instituto recém-criado de cooperação da CUT, mas várias organizações do movimento social, da sociedade civil, vêm tentando construir relações e fortalecer organizações da sociedade civil e, no nosso caso, fortalecer entidades sindicais realmente representativas nos demais países, para que nós tenhamos justamente a possibilidade de que essas entidades elevem o padrão de direitos dos trabalhadores nos demais países, para que você não tenha esse tipo de atuação das empresas. Agora, nós fazemos isso com que recurso? Porque, veja, quando a gente olha a quantidade de recursos que hoje são apontados ou aportados para que as empresas possam fazer seus investimentos em vários países, quando a gente vê a quantidade de dinheiro das reservas, quando a gente vê a facilidade ou pelo menos a agilidade na constituição de fundos para tratar da questão econômica, da questão comercial, que são absolutamente importantes, mas quando a gente coloca a necessidade de ter fundo de cooperação para o desenvolvimento social, e quando nós estamos falando de desenvolvimento social, nós estamos falando de dinheiro e recursos para construir propostas de articulação, de fortalecimento de entidades, de organizações que possam nos outros países fazer essa disputa, essa demanda que a colônia. Eu não estou aqui colocando que o governo brasileiro tem que interferir na negociação coletiva de um determinado país. Agora, o que não dá é para ter uma empresa brasileira com dinheiro do BNDES atuando em outro país, onde você não tem nem o respeito ao diálogo, à negociação, à garantia da negociação coletiva nos outros países. Então, me parece que esse também é um segundo elemento importante, e por isso a nossa proposta de criação de um fundo de cooperação, que eu espero que não vá para o superávit primário, que eu espero que não fique ligado ao Ministério da Fazenda, que eu espero que, por exemplo, fique ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social, ao Ministério de Direitos Humanos, qualquer coisa. Agora, tem que ter um fundo de cooperação. Nós não estamos falando de trilhões de dólares, nós estamos falando de as organizações sociais e sindicais no Brasil elaborarem projetos e fazer projetos para acessar recursos públicos como existe em qualquer outro país desenvolvido do mundo. Aqui todo mundo sabe qual foi o papel da cooperação internacional para constituir o PT e a CUT, por exemplo. Para ajudar na construção da Central dos Trabalhadores, nós tivemos apoio de cooperação internacional que vinha de dinheiro público dos países da Alemanha, da Itália, da Espanha e tantos outros. Lógico que hoje, com a crise, nós temos uma discussão diferente. Por exemplo, a CUT montou o seu Instituto de Cooperação para ajudar ou cooperar com entidades sindicais mais débeis nas Américas. Nós estamos fazendo um trabalho em El Salvador, na Nicarágua, em Costa Rica, e construindo relações para se buscar esse fortalecimento. A segunda, dentro ainda desse fundo de cooperação, é o que chama de como discutir com as populações locais uma forma diferente. Quando a gente fala de integração e de desenvolvimento regional e de modelo de desenvolvimento, nós estamos dizendo que não basta mais, e acho que isso está muito claro, fazer uma audiência pública, apresentar um determinado projeto de uma obra, sem discutir a elaboração a partir, inclusive, do planejamento com a população local. Não basta mais... Por isso a necessidade de fazer mais, não basta mais apenas fazer uma audiência pública, chamar os indígenas, dizer, olha, tem aqui um projeto de uma estrada que vai passar por um determinado local. As pessoas querem discutir as condicionalidades, as pessoas querem propor mudanças no projeto original. Lógico que tem uma parte que não quer nem discutir nada, nós não queremos nem que a estrada passe, ou que a usina, ou que a... Agora, esse contraditório é absolutamente fundamental para a democracia, para a gente aprofundar a relação entre a população local, as organizações sociais e os empresários e os governos interessados naquela obra de infraestrutura. Uma terceira questão, ainda como proposta.
Nós precisamos ter uma legislação, um marco regulatório da política externa brasileira, que seja adaptável ou seja atualizada de acordo com o que nós estamos falando, que deve ser a grande perspectiva do Brasil nessa nova ordem mundial. Eu vou dar um exemplo. Qualquer organização social e sindical que está aqui nesse plenário, e eu vou dar o exemplo da CUT, nós estamos ajudando e cooperando a reconstrução, depois do terremoto do Haiti, de uma central sindical do Haiti, uma escola de formação. Eu, para mandar $50 mil para o Haiti, para ajudar a reerguer a escola de formação, tenho que pagar imposto de renda. Então, nós estamos debatendo, e debatemos isso, inclusive, junto ao governo, há propostas de se tentar rápido, não precisa nem de mudança de legislação neste caso, né? Nós podemos até fazer. Agora, o que demonstra isso? Demonstra que a burocracia do Estado brasileiro e a própria legislação, ela não está adaptada ao novo momento que a gente está vivendo no Brasil. Nós precisamos ter alteração da legislação e do marco regulatório para avançar em determinadas questões que são absolutamente fundamentais para avançar o processo de democratização da política externa brasileira. Uma quarta proposta. Quando nós temos viagens internacionais por parte do governo brasileiro, ou estados ou municípios, atuando em determinadas viagens internacionais, fazendo contatos, aprofundando relações, raras são as vezes em que se tem uma preocupação de que, por exemplo, nas viagens internacionais oficiais do Brasil, se coloquem na delegação representantes dos trabalhadores ou da sociedade civil para acompanhar a delegação oficial brasileira na relação com os outros países. E eu não estou falando aqui de pagar a passagem, porque nós ainda temos condição de pagar a nossa passagem. O problema não é pagar a passagem, para algumas organizações, inclusive, é a própria passagem. Mas, para além disso, você tem, às vezes, algumas delegações oficiais do governo que vão com empresários para discutir investimentos importantes e necessários do Brasil, e vai a delegação de empresários junto. Pois bem, quando você tem uma delegação do governo brasileiro indo para um país da América Latina, não é possível que não se coloque como uma das atuações importantes daquela viagem oficial, daquela missão oficial, conversar com a central sindical daquele país. É porque isso não está no dia a dia da política externa brasileira. Isso não... Pô, mas vou ter que me reunir com o sindicato? Vou ter que reunir com aquele pessoal? Vai, faz parte da democracia, vai ter que reunir com o sindicato. Então, vai pegar meio período da sua agenda oficial, que não é só falar com empresários e governos, mas é falar com a central sindical. Por exemplo, quando você vai falar sobre os investimentos brasileiros na África, tem que conversar com a agricultura familiar na África. Nós não podemos continuar tendo investimento na África, e é lógico que eu não estou aqui comparando com os investimentos e a forma como age a China na África. É outra coisa. Eu estou dizendo que, do ponto de vista brasileiro, também nós não podemos ir para a África e não conversar com a população local, com a agricultura familiar, mesmo sabendo que tem uma proposta, por exemplo, no Pró-Savana, de discutir com grandes proprietários rurais ou com agronegócio como fazer para ajudar ou fazer cooperação na África. Nós precisamos discutir, qual é o impacto disso na agricultura familiar. Então, esse processo de colocar o contraditório na mesa para debate me parece ser absolutamente fundamental. E, por fim, aquilo que a gente vem falando há muito tempo das condicionalidades e das contrapartidas dos investimentos feitos nas empresas e por bancos públicos ou por proposta de incentivo a determinados setores econômicos no Brasil, de incentivar e de constituir empresas ou grandes empresas para fazerem investimentos, por exemplo, de infraestrutura absolutamente necessários, importantes, inclusive, para o debate da integração. Agora, sem absolutamente nenhuma contrapartida.
E quando nós estamos falando de contrapartida, contrapartida não é só garantir que a empresa não tenha trabalho escravo, apesar de que isso no Brasil e em alguns países é absolutamente fundamental, como é a nossa luta, né? Aqui está Maria do Rosário, vai falar 15 anos para aprovar, e parte do setor empresarial querendo rediscutir o conceito de trabalho escravo. E nós não estamos falando só, não tem trabalho escravo na Zara, ninguém aqui vai no shopping center e vai ver trabalho escravo na Zara, mas tem trabalho escravo na cadeia produtiva da confecção das roupas que são feitas para a Zara. E como tem, nós temos que discutir. Não basta apenas ter luta contra o trabalho escravo na Zara, a luta contra o trabalho escravo tem que ser na cadeia produtiva como um todo. Quando nós estamos falando da necessidade de ter contrapartidas, é implementar a agenda do trabalho decente em toda a sua profundidade, porque a agenda do trabalho decente não é só a luta contra o trabalho escravo, o trabalho infantil e a igualdade de oportunidades. É saúde e segurança, tem um conjunto de questões absolutamente importantes. Isso é elevar o padrão. Eu termino com uma contradição que chama a atenção desse debate que a gente quer fazer sobre a importância de colocar o tema social, o tema trabalhista e o tema ambiental com a mesma prioridade que se coloca para o tema econômico ou para o tema comercial. Esta prioridade tem que ser assumida pelo governo e pelas empresas ou bancos públicos que atuam no exterior. Se você olhar alguns tratados de livre comércio ou acordos feitos, por exemplo, pelos Estados Unidos com vários países, inclusive muitos que já estão na Aliança do Pacífico, há cláusulas que colocam, por exemplo, que se as empresas que estiverem investindo num determinado país tiverem algum tipo de prejuízo, seja por uma decisão governamental, seja por o Estado vai ressarcir possíveis prejuízos daquela empresa que atuou no outro país. Para isso, se discute com uma rapidez espantosa e se toma decisões com uma rapidez espantosa para garantir que as empresas não tenham prejuízo quando atuam em outros países. Quando a gente coloca a nossa pauta, que é a pauta social, a pauta ambiental, a pauta trabalhista, a demora para que as coisas constituam parte do que nós estamos chamando de que isso tem que ser considerado como prioridade é muito grande. Um desejo de que o setor privado voltasse a ficar representado nesses espaços de governança global, o que eu acho que pode ser, de alguma forma, reativo aos avanços que o movimento social fez, mas eu acho que é também positivo. Eu acho que é importante chamar, fico muito feliz de ter aqui uma mesa tão representativa dos setores vivos da sociedade para fechar essa conferência, né, antes da conferência magna final, porque eu acho que é isso, os espaços de participação serão, de fato, legítimos e representativos se a gente tiver todos os atores dialogando de forma igualitária e democrática, inclusive o setor empresarial, para que esse setor não crie seus mecanismos. A gente sabe que já a força que já está instituída, vamos dizer, desses interesses econômicos, já tem bastante força, é preciso trazê-los para os espaços democráticos de debate, né? Eu acho importante salientar, né, que eu acho que em termos de política externa, vamos dizer, de relações externas, a gente tem a cooperação, o comércio e o investimento brasileiro em países estrangeiros como três questões importantes. Evidentemente, a cooperação como a cooperação solidária, a cooperação para o desenvolvimento como o primo pobre, né? Mas, como é importante, acho que o Arthur falou disso, quer dizer, recuperar a força e a importância, né, da cooperação, e eu acho que as organizações que se envolveram, organizações da sociedade civil que se envolveram na cooperação internacional, conseguiram tensionar, vamos dizer, os limites dessa área meio tolerada, ali, como se fosse a filantropia, aquela área de primeira dama da política externa, que é a área da ajuda humanitária, etc. Eu acho que conseguiram, de fato, politizar, né, e transformar cada vez mais a ideia de cooperação
menos de ajuda, que é preciso que exista, ajuda humanitária, a cooperação técnica, mas eu acho que a gente vem conseguindo, e eu acho que isso é um legado que a sociedade civil brasileira deixa, mostrar que o eixo principal da cooperação é o diálogo, o conhecimento e a articulação política. Eu acho que a sociedade civil brasileira conseguiu avançar bastante nesse sentido, né? E eu acho que cada vez mais, vamos dizer, os movimentos sociais, as forças progressistas do Brasil e do mundo percebem de que precisamos de um novo modelo de desenvolvimento, né, que considere e coloque no centro a questão socioambiental, mas todos têm consciência também que nenhum país conseguirá mudanças substantivas de um modelo de desenvolvimento isoladamente. Quer dizer, está evidente, cada vez está mais evidente, que essas mudanças necessitam mudanças que são globais, né? Eu acho que os movimentos sociais também perceberam o potencial que a pressão internacional tem quando é necessário fazer uma pressão junto ao seu próprio governo. Eu acho que isso também é uma experiência que a gente conquistou, né? De forma perene, eu acho, né? E explorar essas redes internacionais que a gente conseguiu construir em âmbito internacional. Eu gostaria de citar alguns exemplos, né, da força e da pujança que a sociedade civil brasileira tem também no âmbito internacional, né, para a gente entender a importância de que, de fato, a gente reforce essa participação e dê mais institucionalidade para ela, também com a constituição de um fórum permanente, de um espaço permanente de participação e consulta, né, que a gente está propondo como esse fórum da sociedade civil, com participação da sociedade civil sobre a política externa. Então, nós temos, por exemplo, a plataforma BNDES, que reúne um conjunto de organizações sindicais, sociais, que está procurando monitorar o papel do banco, tanto no âmbito nacional como, crescentemente, na esfera internacional. A REBRIP também, com mais de 10 anos de luta, né, a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, quer dizer, com mais de 10 anos de ação para articulação, de criação de um pensamento civil, né, brasileiro sobre a relação do Brasil e a posição do Brasil no mundo, e a relação do Brasil com os outros países. A Rede Brasil de Instituições Financeiras Multilaterais, que também focou nessa questão forte, né, do papel das agências multilaterais financeiras. E, finalmente, eu acho que a grande, que de alguma forma culmina todos esses esforços, que é esses mais de 10 anos do Fórum Social Mundial, com essa importância liderança da sociedade civil brasileira, e que, de fato, a gente conseguiu estabelecer uma referência internacional de espaço de articulação política e solidária da sociedade civil e dos movimentos sociais planetários, né? Enfim, eu acho que essa conferência, a realização dessa conferência também é um sinal, eu acho que dessa pujança, dessa capacidade de diálogo que a sociedade civil brasileira vem mostrando. Eu acho que, apesar, enfim, dos conflitos e disputas que são naturais da vida política, comparando, eu acho que o Brasil é um país que avançou muito na articulação, por exemplo, das ONGs, chamadas ONGs com o movimento sindical. Uma relação muito mais tensa, eu vejo, em outros países. Eu acho que a gente tem muitos avanços que resultaram, acho que, nesses grandes acontecimentos que a gente conseguiu realizar, como a Cúpula dos Povos, o ano passado, paralela à Conferência Rio+20, e essa própria conferência, né? E também eu acho assim, a participação dos partidos e de diversos governantes que estão aqui colaborando com essa conferência, também me inspiram para mostrar uma coisa muito forte, que eu acho que, assim, principalmente nesse terreno das ONGs, quer dizer, essa ideia de que a sociedade participando é sinônimo de um Estado fraco, que tem ONG onde não tem governo. Onde o governo não está, onde o governo está ausente, vai a ONG resolver o problema. A nossa visão é a oposta, né? A sociedade quer participar porque tem certeza que nós precisamos, a defesa dos direitos e dos nossos bens comuns, do ar que a gente vive, depende de uma ação forte, coordenada do Estado,
né, que a gente reconhece que um Estado democrático terá legitimidade para realizar as ações que precisam ser feitas para um novo modelo de desenvolvimento respeitador dos direitos humanos e dos nossos bens comuns, com participação democrática, com diálogo, com proximidade com as forças sociais. Então, acho que é muito importante enfatizar isso também, que eu acho que esse formato que essa conferência adquiriu traduz muito isso, que nós queremos uma sociedade participante e, para tanto, para levar um Estado forte, um Estado atuante, um Estado capaz, um Estado protagonista também. Né? E eu vou terminar também elencando, acho que 5 pontos que a gente precisa ter como bandeiras de luta para fazer avançar, eu acho que esse movimento de cidadania planetária, né, do qual a sociedade civil brasileira participa de forma tão ativa. Né? Primeiro, sempre a defesa intransigente do direito à associação e expressão. Né? Enfim, o Brasil está mais ou menos garantido, a gente precisa pensar que em muitas partes do mundo ainda há muito se caminhar nesse sentido. O direito de acessar por vias legítimas recursos públicos e privados em contextos jurídicos seguros. Né? O Arthur já colocou, quer dizer, nós precisamos avançar muito na questão do marco legal para as organizações da sociedade civil, também nas suas relações internacionais. Esse é um ponto que, infelizmente, nós caminhamos muito aquém do que esperávamos nesses, vamos dizer, 10 anos de política externa nova e também de governos do PT no governo federal. Acho que internamente, externamente, ainda é uma agenda que a nossa dívida está grande, criar condições seguras, né, para que essas organizações possam atuar ilegitimamente, de forma democrática, republicana e transparente, captar recursos, transferir recursos, né? Enfim, continuar trabalhando, vamos dizer, no aperfeiçoamento dos espaços de participação social, né? E por isso é importante dar segurança jurídica para as organizações, porque não tem participação social se os atores também não estiverem fortalecidos e seguros, né, das suas formas de atuação. Temos que ampliar os mecanismos de financiamento da cooperação, mas também da promoção da democracia, né, no contexto externo, e temos que pensar mecanismos específicos. O Arthur falou de um fundo, eu acho que nós temos também movimentos de cidadania global com outras agendas importantes, por exemplo, a instituição da taxação das transações financeiras para criar esse fundo, né, de intercâmbio, de solidariedade, de participação, de democracia no âmbito internacional. Né? E, de forma mais geral e ampla, a gente está sempre alerta para que toda a política externa, o comércio, o investimento e a cooperação do Brasil com outros países esteja pautada na apropriação democrática por todos os países envolvidos, o Brasil e os demais países, e nos princípios de solidariedade, justiça, respeito à vida e direitos humanos. Então, é esse o recado que eu deixo, agradecendo a vocês e à mesa. Muito obrigada. Muito obrigado, Vera Mazagão. Antes de passar a palavra ao próximo expositor, eu queria saudar também está aqui sublinhado, os internautas, eu diria os participantes, né, por outros meios, que são muitos e muitas aí pelo país afora, pelo que me disseram. Ontem havia 15 mil, né, participantes acompanhando a conferência em várias regiões. E eu queria, então, agora passar a palavra ao vice-presidente executivo da Embraer, que dispensa, né, uma das maiores empresas brasileiras, de maior presença também no mundo, o Dr. Jackson Schneider. Por favor. Obrigado, ministro. Obrigado pela possibilidade de estar aqui. Obrigado, Arthur, pelo convite. Meus colegas de mesa, bom dia a todos. Quando eu recebi o convite para falar, ou para participar aqui dessa mesa de debates, eu claramente me estruturei para discorrer com vocês, para estruturar a minha apresentação junto com vocês, com base na experiência minha como empresário, e executivo, e na experiência da companhia, portanto, muito baseado no que é
esse olhar para o mundo externo, para o mundo da competição externa, a partir de um olhar de empresa, de um olhar de quem compete no mundo, no mercado internacional. Eu estruturei aqui a minha conversa com vocês em quatro tópicos. Eu vou falar um pouco da empresa. Eu acho que a Embraer é uma empresa conhecida, mas eu acho que vale lembrar um pouco o que é a Embraer nesse cenário internacional. Vou falar um pouco do multilateralismo, da importância dele, da nossa prática como empresa participante desse processo. Vou falar um pouco de algo talvez menos retórico, mais prático, mais duro, mas que para nós é importante, que é a facilitação de comércio. E depois vou falar de agenda de negociação, de olhar de integração mundial, de olhar de integração com outros países. A Embraer é uma empresa global, com produção global. Ela é naturalmente global. Global porque a cadeia de produção de um avião ela é global. É impossível se fazer um avião todo, com todas as suas peças, componentes, num determinado país apenas. Todo mundo que faz avião no mundo se integra em termos de cadeia de produção global. E é global porque o mercado é global. Ninguém faz avião para vender apenas no seu país, principalmente esses aviões de maior porte, que são, inclusive, participantes do mercado que nós atuamos. Nós somos uma empresa, portanto, acostumados expressamente com o jogo do mercado mundial, o jogo do mercado global. Nós temos 3 divisões de negócios. A divisão comercial, que produz, vende e está presente em mais de 60 países, jatos regionais comerciais. Nós vendemos para todas as empresas aéreas mais representativas do mundo que vocês podem eventualmente ter em mente. Desde as principais europeias, Air France, Alitalia, Lufthansa, British Airways, as principais americanas, asiáticas, africanas, latino-americanas. Nós realmente temos uma presença comercial no mundo. Temos uma divisão de aviação executiva, que vende aviões desde os modelos considerados mais simples até mais sofisticados, e também estamos presentes em todos os países do mundo. E temos uma divisão de defesa, que é absolutamente estratégica, onde temos projetos na área de satélite, de inteligência aplicada, inteligência de software, inteligência de comunicação, aviação não tripulada, chamado VANT, o chamado avião que não tem piloto, alguns chamam os drones, né, expressão inglesa. Temos participação em projetos internacionais. Eu vi aqui citar o professor Ferrer. Nós temos um desenvolvimento agora, a pedido do governo brasileiro, de um avião de transporte de carga que tem a condição de transportar mais de 20 toneladas. Nós estamos em pleno processo de desenvolvimento desse avião. Ele vai ter condição de descer na Antártida, descer na Amazônia, transportando 20 toneladas de carga, o que significa transporta tanque. Ele pode parar no ar, inclusive, que eu digo, de uma velocidade menor, para abastecer outros aviões, ter velocidade condizente que abasteça outros aviões no ar. Esse é um avião feito em cooperação com outros países. É um avião cujo desenvolvimento dele envolve a Argentina, envolve Colômbia, envolve Portugal e envolve República Tcheca. Então, é um projeto efetivo de cooperação de desenvolvimento tecnológico, envolvendo um olhar mais amplo junto com outros parceiros desse processo. A Embraer sempre se coloca e se colocou e sabe da sua responsabilidade como empresa estratégica, empresa de estruturação de uma tecnologia de ponta, capaz de se colocar no mercado da competição de igual a qualquer outro país do mundo que compita nesta área. Os nossos competidores são os Estados Unidos, Europa e Canadá, principalmente. Está chegando aí um produto chinês, um produto russo e um produto japonês, mas os principais competidores são esses. E nós competimos de igual para igual. Para isso, o nosso esforço de pesquisa e tecnologia
ele é imenso. Nós temos integração em cadeia global com todos os institutos, ou quase todos os principais institutos que lidam com inovação e tecnologia na indústria aeronáutica no mundo. Nós temos cooperação com técnicos nossos lá, técnicos deles aqui, em todas as áreas e em todas as esferas. Sem isso, nós não conseguimos fazer o produto seguinte. Quando nós projetamos um produto, nós acabamos de anunciar uma família nova de aviões, o primeiro, nós temos 2 anos de trabalho nesse projeto. O primeiro vai ser entregue em 2018 e vai voar outros 20, 25 anos. Então, há uma necessidade que eu projete o que será o mundo daqui a cerca de 30 anos na minha área de negócio. Portanto, a lógica de pesquisa e desenvolvimento, a lógica de tecnologia, ela é muito forte. A Embraer tem cerca de 18 mil funcionários, algo como 16 mil no Brasil, os outros fora do Brasil. Desses, próximo a 4 mil profissionais, principalmente quase todos os engenheiros, estão única e exclusivamente dedicados a fazer pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, nós temos nos nossos quadros cerca de 4 mil engenheiros, nós temos mais engenheiros em outras áreas. Nós, com um único propósito, 100% do seu tempo, para fazer pesquisa, para fazer desenvolvimento. Por isso, a capacidade da Embraer de produzir tecnologia, ela vai além da indústria aeronáutica. Por isso, do governo brasileiro, para entrarmos em áreas estratégicas, como, por exemplo, a possibilidade de contratarmos e lançarmos um satélite geoestacionário. Por isso, a estruturação de um projeto para produzir aqui no Brasil um avião não tripulado. Por isso, os nossos projetos de inteligência avançada. Mas tudo isso nós fazemos sem esquecer de um lado de sustentabilidade socioambiental. Ambiental, por razões óbvias, o nosso produto é um produto regulado mundialmente, nós perseguimos de forma efetiva a melhor tecnologia possível para fazer o produto com o menor impacto ambiental possível, seja em ruído, seja em emissão, seja em material. E também temos projetos sociais estruturados. A Embraer, pela sua própria razão de ser, escolheu como área de ação a educação. Nós mantemos 2 colégios de 2º grau, um em São José dos Campos e um em Botucatu, em regime integral. São 10 horas de estudo, onde são 600 alunos em São José dos Campos e 360 em Botucatu. Botucatu está com 120, chegará a 360 porque nós inauguramos esse ano, é o 2º colégio. São alunos que necessariamente têm que vir oriundos da escola pública, fazem um teste de admissão, os melhores entram, e nós pagamos tudo. Pagamos todo o colégio, uniforme, alimentação, transporte, toda a integração possível paga pela empresa. E o aluno não tem responsabilidade nenhuma, depois de concluído o 2º grau, de trabalhar conosco. Ele é livre, ele parte para buscar o seu sonho, aonde ele estiver. E nós complementamos isso quando chegamos a uma conclusão de que vários alunos, apesar de terem tido uma escola de 2º grau muito positiva e passarem em universidades de ponta, não tinham condições financeiras para se manter fora da sua zona de moradia. Então nós complementamos isso, e isso é absolutamente voluntário, com os funcionários da Embraer, formataram um fundo de bolsa, onde o aluno que passa numa universidade fora do seu ambiente ou que precisa de um reforço financeiro para poder cursar uma universidade, recebe uma bolsa durante o curso. Essa bolsa ela é paga por funcionários da Embraer de forma voluntária, e depois de formado, com um X de prazo de carência, dependendo do curso e da negociação varia, o aluno paga esse benefício, que reverte para o fundo para que outros alunos recebam essa possibilidade de amparo e de perseguir seu sonho. Isso é um pouco o meu início de conversa, para apontar um pouco a empresa. Sei que fuge um pouco da lógica do debate, mas acho que é importante comentar um pouco a Embraer, comentar um pouco o que somos. E agora entro na lógica do tema proposto, que é falar um pouco sobre a experiência de integração mundial, de experiência internacional. A nossa experiência com o jogo de competição no mundo, e principalmente o jogo mais duro, ela não se dá apenas num plano teórico, ela se deu e foi construída no plano prático. A Embraer, para muitos aqui,
talvez que não conheçam, ela precisou, até para ratificar a sua necessidade de existência, de enfrentar um contencioso com a Bombardier na Organização Mundial do Comércio, que marcou uma referência no mundo. À época, nós desbravamos algo que foi praticamente impensado. Era um pequeno país enfrentando um país de primeiro mundo, na época, né? País de terceiro mundo enfrentando um país de primeiro mundo. Uma pequena empresa brasileira enfrentando um gigante, à época, um gigante perto do tamanho que nós tínhamos, da aviação, uma empresa canadense forte, do porte da Bombardier. Nós enfrentamos 3 rodadas de litígio e aprendemos nesse litígio, dentro do contencioso da Organização Mundial do Comércio, que o jogo da competição internacional é um jogo muito forte, é um jogo muito duro. Principalmente quando se fala em competição de produto de alta tecnologia, de alto valor agregado, não há amigos, não há solidariedade mais estruturada, é o jogo comercial forte, o melhor produto e aquele que melhor sabe se defender dentro das regras efetivas dadas no mercado é o que vai ser vitorioso. Por isso, não tivemos, não relutamos em disputar dentro da Organização Mundial do Comércio a lógica de que a regra de comércio tinha que ser igual para todos. À época, a grande discussão foi no sentido de que poderia haver, ou estava havendo, benefícios indiretos para concorrência contra o nosso produto fora do Brasil. Esse litígio marcou a época. Esse contencioso dentro da Organização Mundial do Comércio marcou a época. O governo brasileiro apoiou extremamente a Embraer, está aqui um representante do Ministério das Relações Exteriores, que foi absolutamente fundamental nesse processo. O Itamaraty foi o nosso principal defensor dentro desse debate, dentro da Organização Mundial do Comércio, e depois de 3 rodadas, depois de vários julgamentos, nós conseguimos marcar posições e impormos, inclusive, uma mudança nas regras e na interpretação das regras referente à comercialização de aviões no mundo. Esse litígio e a solução desse litígio marcou época não só para nós, Embraer e Bombardier, mas ele apontou caminhos para o mundo inteiro. Caminhos de solução, inclusive, de uso de solução de controvérsia, dos mecanismos de solução no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Apontou, inclusive, também para a relevância do sistema multilateral de comércio e da importância de defesa de regimes baseados em políticas não predatórias e que distorcem a concorrência. Por que isso? E por que nós, como Embraer, e aí passo para o segundo ponto, defendemos fortemente a busca, através do multilateralismo, de regras e políticas claras que definam as condições de competição no mundo? As nossas competidores são 3, 4, às vezes 7 vezes o nosso tamanho. Os países que nós competimos têm uma capacidade de recurso imensamente maior do que a que nós temos e que o nosso país tem. Se não se estabelecer no mundo regras específicas, claras, definidas e transparentes de como o jogo do comércio vai se dar, a nossa condição de competir vai estar mais afetada. Nós defendemos o multilateralismo, tanto no ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, ou seja, qual é a fronteira do Estado ajudar a empresa a desenvolver sua tecnologia. Existe uma fronteira? Não existe? Se ela existe, onde ela está? Qual é o caminho de ajuda em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a empresa específica que vai competir com o produto no mercado lá fora? Nós temos conhecimentos, por exemplo, de alguns países que compram tecnologia de empresas. Como é isso? O país quer ajudar uma determinada empresa, eu falo de países grandes, e falo de países fortes, e falo de países conhecidos. O país quer ajudar uma determinada empresa a pagar o seu custo de desenvolvimento de um determinado produto, ele contrata da empresa uma tecnologia pura. Ele diz o seguinte: ó, você que faz avião, eu te dou aqui 5 bilhões de dólares para você pesquisar
um produto que vai utilizar apenas material composto na sua asa, 100% de material composto, que é um material de alta geração, que não se usa hoje e que talvez esteja disponível daqui a 20 anos. Estou brincando com os números, né? E esse recurso que entra na companhia, ele é estruturadamente utilizado para aquela empresa desenvolver a sua tecnologia sem fronteiras, portanto, ela usa para qualquer outro tipo de pesquisa e desenvolvimento que vai acabar me afetando no meu jogo de competição. Também políticas industriais transparentes, ou seja, o reforço, o apoio para a estruturação de fábricas, para a estruturação de processos de produção. Barreiras técnicas, o que eu posso utilizar num avião, o que eu não posso utilizar e como utilizar. Condições comerciais equitativas, quando eu exporto o meu produto ou quando eu vendo o meu produto lá fora, a condição comercial tem que ser equânime. Eu tenho que ter uma regra que permita que o organismo que esteja me financiando as exportações trabalhe com o mesmo número de juros, o mesmo número de carência, o mesmo número de prazo que o mecanismo que esteja financiando o produto do meu concorrente. Tudo isso só se resolve no mundo através de negociações estruturadas, de negociações multilaterais. Existe um organismo específico, que é a Organização Mundial do Comércio, que regula isso já no plano da controvérsia, mas sem essas negociações isso não se põe. E se essas negociações não acontecem, se essas negociações não chegam a um bom termo, a lógica do comércio ela acaba sendo mais dura, ela acaba sendo mais pesada, e aqueles países que têm condições financeiras mais estruturadas acabam impondo o seu produto e as suas condições de venda. Da mesma forma, facilitação de comércio. Eu estou falando aqui para um público que mexe com um olhar internacional. Para uma empresa, a lógica do multilateralismo, a lógica da facilitação do comércio, ela também é importante. Ela é importante porque ela estrutura padrões de trocas que acabam permitindo uma mesma condição de fazer para todos e barateamento de custos, com harmonização de regras, com menos custos de logística, com menos custos de burocracia. Tudo isso ajuda o produto a ser exportado, tudo isso ajuda o produto a se integrar no mercado global. Eu sei que eu estou aqui, talvez, com pouco tempo para falar, mas eu queria só agora entrar fazer um comentário um pouco mais amplo no que diz respeito à integração das negociações internacionais e uma visão um pouco, talvez, sonhadora, mas eu acredito que possa ser realista. Eu vejo, e cada vez mais num debate, e um debate veio aqui nessa mesa também, em relação a condições de quase uma excludência entre Mercosul e outros acordos, quando se fala de inserção ou de negociações internacionais no mundo. Eu não acho que isso seja necessário. Eu quero crer que, dependendo das regras estabelecidas e dependendo das fronteiras postas, principalmente no que diz respeito à integração de mercado, integração de alguns segmentos de mercado específico, eu não acho que necessariamente as negociações comerciais tenham que se dar pelo plano da excludência, como se tivesse que haver algo como uma escolha. Ou eu me integro via Mercosul, ou eu me integro com outro elemento excludente do Mercosul. Eu acho que pode ser buscado, e tem condições de ser buscado, as duas esferas de integração. Acho que o Mercosul é uma história de sucesso em si mesmo, eu acho que ela tem que ser perseguida, ela pode ser melhor explorada, melhor integrada, tem muito caminho ainda a ser percorrido, mas não necessariamente o Mercosul precisa ser fechado e estar fechado para que o Brasil ou outros dos seus componentes busquem parcerias fora do ambiente do Mercosul, fora desse ambiente de integração econômica.
seja, e concluo agora, seja através do diálogo multilateral, via Doha, que já está posto pelo governo brasileiro, já está defendido pelo governo brasileiro, e eventualmente pode renascer agora, no final deste ano, nas negociações em Bali, em dezembro, inclusive coordenadas por um brasileiro como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, seja através de outras formas criativas de integração. Por que não em determinados segmentos de mercado, por que não em determinadas áreas de negócio, se permitir que os países firmem processos de integração com outros mercados, além do mercado do Mercosul. Obrigado. Queria agradecer ao Dr. Jackson Schneider e dizia a Vera Mazagão, sublinhou isso, né, na exposição dela, que aos organizadores da conferência, saiu dos meus cuidados para elogiar também esse fato de compor mesas e tudo com o mundo do trabalho, das entidades civis, do empresariado brasileiro, quer dizer, debatendo juntos. Né? Debates sobre o mundo empresarial acontecem muitos, debates sobre o mundo do trabalho também, mas raramente nós temos esses atores juntos, debatendo e permitindo, né, que os participantes da conferência possam compor esse mosaico aí de análise. Acho muito importante, de fato, essa iniciativa. Queria, antes de passar a palavra ao próximo expositor, também registrar a presença do presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo, o companheiro Rafael Marques, que está aqui também, né? Uma entidade que é uma referência nacional e internacional no campo da luta sindical. Passo a palavra agora ao deputado federal baiano, Nelson Pellegrino, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje na Universidade Federal do ABC. Eu que vi essa universidade nascer. Inclusive, estava no Congresso da Câmara Federal no dia que nós votamos a criação da universidade. Então, é um prazer muito grande estar aqui, ver essa universidade viva e pujante e fazendo um debate com essa importância e magnitude. Queria cumprimentar o ministro Dulce, amigo, e também todos que aqui dividem a exposição comigo, a minha companheira de Câmara, ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, Dr. Jackson Schneider, da Embraer, professor Sebastião Velasquez, Vera, que também é uma companheira de luta e militância, Arthur Henrique, e todos os presentes aqui. Eu iniciaria até a minha fala lembrando que hoje é aniversário de Nelson Mandela, que é um ícone no mundo inteiro, né, a luta pela paz. A própria ONU, né, tornou esse dia um dia mundial, um dia de que todos devem fazer ações comunitárias. Inclusive, recomenda a ONU que todo mundo, as pessoas tirem 67 minutos do seu tempo para fazer ações comunitárias. Eu espero, Dulce, que essas 3 horas que a gente passe aqui conte, né, como ações comunitárias, que eu já faço a minha parte com essa recomendação da ONU. Eu espero que conte. E, portanto, eu acho que é muito importante lembrar essa data aí. Pode ser estendida a todos também, né? Nós podemos usar todos aí que fizemos esse trabalho comunitário. Eu diria que esse debate é muito importante porque nós estamos diante de um momento muito importante no mundo, né? Agora à tarde, todos nós certamente estamos ansiosos para ouvir a fala do nosso presidente Lula. Eu inicio também a minha fala fazendo referência a ele, porque eu acredito que, sem nenhum demérito dos presidentes anteriores a ele, e do esforço que nossa diplomacia fez, e que os presidentes fizeram em termos de política internacional, eu diria que o governo Lula é um marco na política internacional brasileira. É um marco. E eu tenho ouvido isso a todo tempo, nas viagens internacionais que eu tenho feito, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do país, como tenho recebido semanalmente dezenas de embaixadores de diversos países, de diversas regiões do planeta, que fazem questão de marcar a importância que o Brasil tem hoje no cenário. E quando se fala do Brasil, se fala do legado Lula e se fala do marco que foi o governo Lula nessas relações internacionais.
E por que isso? Porque o governo Lula teve muita clareza desde o primeiro momento, e com muita honra eu fiz parte da equipe, inclusive, que elaborou o programa de governo em 2002, da coordenação. O governo Lula sempre teve muita clareza de que a política internacional estava a serviço de um projeto brasileiro. E que era fundamental, inclusive, para viabilizar um projeto de nação, o Brasil ter um protagonismo no cenário internacional. E que nós não poderíamos realizar o nosso projeto de nação se não tivéssemos também a perspectiva de mudar a forma como o mundo pensa o desenvolvimento das próprias nações. Então, dessa perspectiva, o governo Lula ele tem um legado importante, porque foi um governo que procurou construir uma democracia social, não só a ideia de desenvolver o país, mas desenvolver toda uma rede social de proteção, combater a miséria e a pobreza, e o governo teve essa capacidade de tirar 40 milhões de pessoas da miséria e da pobreza em 8 anos, e o governo atual da companheira Dilma prossegue nessa perspectiva. Essa visão, né, de democracia social, ela é copiada por outros países, não só da América Latina, como do mundo, que querem conhecer a experiência do governo brasileiro, da construção dessa rede social de proteção. Portanto, esse foi o primeiro ponto de partida, mas também a compreensão de que o Brasil precisava construir parcerias com esse sonho. Então, quando o Lula assumiu, o Mercosul agonizava. E foi fundamental o governo Lula para a gente poder retomar a experiência do Mercosul, que é uma experiência importante. Mas não só a experiência do Mercosul, a experiência da Unasul também, que é a União de Países da América do Sul. A ideia de, no primeiro momento, discutir um contraponto ao G8, que era um grupo fechado dos outros países mais ricos do mundo, que ditavam a política internacional, ditavam a economia mundial. Então, o Brasil e o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, teve um protagonismo fundamental, no primeiro momento, na articulação do G22, que eram os países em desenvolvimento, que construíram um contraponto ao G8 que deu no G20, que reúne não só os 8 mais ricos do G8, mas como também os países emergentes, para discutir uma política mundial, uma política multilateral. Como também a iniciativa do debate sobre os BRICS, que são os 5 países emergentes, com o Brasil, embora tenha a Rússia e a China como protagonistas também, mas a ideia de que os países emergentes deviam se reunir para fazer este contraponto, fez parte da política brasileira. A ideia de não ter só um olhar para a América, mas também ter um olhar para a África, e buscar intensificar as relações com a África, tornando, inclusive, a África o nosso 4º parceiro comercial. A ideia de estabelecer um diálogo sul-sul, e não só o diálogo norte-sul, mas não descuidando também do debate do diálogo norte-sul. A ideia, inclusive, de buscar uma reestruturação do sistema mundial de relacionamentos. O governo Lula foi um dos que colocou fortemente a ideia de que a Organização das Nações Unidas, principalmente o seu Conselho de Segurança Nacional, ele refletia uma realidade de 60 anos atrás, uma realidade do pós-Segunda Guerra Mundial, onde 5 países, né, no caso dos Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a China, certo? Esses países, e a Rússia, né, esses países que emergiram do conflito da Segunda Guerra Mundial, que, né, na mão deles está a possibilidade, através do Conselho de Segurança da ONU, de ditar uma política internacional, inclusive com possibilidade de veto. Então, a ideia de que aquela correlação de força do pós-guerra já não mais existia, e que existiam outros atores no cenário internacional, como o Brasil, que deveriam ter direito a ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, com capacidade não só de discutir os conflitos internacionais, buscar soluções para eles, sob uma nova ótica, inclusive com capacidade também de ter o direito a veto na discussão dos problemas internacionais. Então, o Brasil colocou fortemente essa discussão da ideia de reestruturação, né, desse sistema da ONU, partindo do pressuposto que nós não vivíamos mais a idade, digamos assim, não via mais a era da Guerra Fria, com a bipolaridade entre o mundo do socialismo real e o mundo capitalista. Então, portanto, essa não era mais a realidade, principalmente a partir da década de 90, com a desintegração da União Soviética, do Comecon. Então, vivemos, e depois, inclusive, do processo da desintegração da União Soviética, do mundo do socialismo real, e do fim da polarização entre Estados Unidos e União Soviética,
passou-se a ter uma nova ordem mundial muito unilateral, tendo os Estados Unidos como grande xerife, né, do mundo inteiro ditando. Eu sou Esse é um problema. Se estamos na internet, estamos sendo escutados. Certo? Então, a ideia é de que nós tínhamos que não ter nem só aquela bipolarização, mas também não um mundo unipolar. Mas sim, como disse aqui o nosso Jackson, a ideia de construção de um mundo multipolar, onde diversos atores pudessem interagir nesse mundo multipolar. Então, que isso envolvia não só na política, mas como também na economia, em todos os outros setores. Então, o Brasil participou fortemente dessa visão. E foi nessa perspectiva também que o governo do presidente Lula e a presidente Dilma tem, digamos assim, dado segmento a esse legado, que nós passamos, inclusive, a buscar um protagonismo no cenário internacional. Quando não só colocamos a nossa candidatura para o Conselho de Segurança da ONU, como o Brasil passou a assumir missões importantes no cenário internacional, na mediação de conflitos, na busca de um protagonismo mundial, mas como também já foi citado aqui, como agora mais recentemente, tivemos a ousadia de lançar a candidatura de Roberto Azevedo para a diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio, e fomos vitoriosos nessa empreitada, certo? Mesmo contra a vontade de países como os Estados Unidos, de alguns países da comunidade europeia, mas nós tivemos a capacidade de articular uma candidatura que pode trazer um novo olhar para a questão do comércio internacional, e Jackson falou em relação à rodada de Doha, que foi completamente paralisada, porque os países ricos queriam impor uma vontade unilateral na questão do comércio internacional, sem buscar uma perspectiva de um comércio internacional mais justo para o desenvolvimento das nações. E essa é a questão. Como também a candidatura do próprio Graziano para a FAO, que é a organização mundial que combate a fome, para levar, inclusive, a experiência vitoriosa brasileira ao mundo inteiro. Portanto, esse protagonismo no cenário internacional que o Brasil busca, ele não só é necessário para criar um ambiente mais favorável para a nossa política interna, para a nossa política de desenvolvimento brasileira, para a nossa política de desenvolvimento regional, mas também um país que tem hoje uma orientação política e uma visão interna, e uma visão de mundo que busca a construção de uma ordem internacional mais justa, uma ordem internacional mais igual entre os países. E essa é a discussão que me parece que ser o tema fundamental dessa mesa, desse debate, que é o futuro. O futuro do mundo depende de diversos elementos. Primeiro, o futuro do ponto de vista econômico, para onde o mundo se desenvolve. Qual é a matriz de desenvolvimento econômico que nós queremos para o mundo? Vera colocou dois elementos fundamentais aqui. A questão ambiental e outra a questão da sustentabilidade. Essa é uma questão que hoje está na pauta da questão mundial. Nós queremos que as nações se desenvolvam, nós queremos que o planeta se desenvolva de que forma? Com que modelo? Com que modelo do ponto de vista econômico? E aí, dentro dessa perspectiva, está indiscutivelmente a questão da sustentabilidade. Nós, seres humanos, não podemos continuar consumindo 2,5 vezes as riquezas naturais que o planeta tem capacidade de produzir. Então, nós estamos tirando do planeta 2,5 vezes mais do que o planeta tem capacidade de se recompor, se regenerar. A discussão de que nós temos que ter um modelo de sustentabilidade nesse desenvolvimento econômico. A ideia de que nós temos que ter um equilíbrio maior nas relações norte e sul. A ideia de que nós temos que ter governos que promovam o que nós buscamos, que é o que nós estamos chamando dessa ideia de uma democracia social. Ou seja, que o desenvolvimento econômico ele tem uma preocupação fundamental, não só com a geração da riqueza, mas com a desconcentração dessa riqueza, com a ideia de que nós temos que ter todo mundo podendo comer, com a ideia que nós temos que ter trabalho, com a ideia que eles possam se envolver dentro da perspectiva, entendeu, de construção de sociedades mais iguais, sociedades mais sustentáveis, sociedades que respeitem o ser humano e respeitem a natureza. Dentro dessa perspectiva, inclusive, que é esse protagonismo que o Brasil busca. Nesse momento em que o mundo ainda está saindo de uma grande crise internacional, que foi a crise de 2008, da bolha, certo? Do subprime, que teve reflexos muito grandes na economia do mundo, principal economia do mundo, que foi a economia dos Estados Unidos, que ainda tem reflexos na economia europeia, que vive um dilema grande, né, com os países da periferia da zona do euro, tendo que adotar
programas de ajustes fiscais duríssimos, que têm levado a sacrifícios sociais também duríssimos. Metade da população jovem da Itália, de Portugal, da Espanha, da Grécia, de Chipre, está desempregada. Por ajustes impostos, né, pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Central Europeu, na perspectiva de construir esse ajuste fiscal. A realidade brasileira demonstrou que não é com esse caminho que nós vamos buscar sair da crise. Não é com recessão, não é com desemprego, não é com desaquecimento da economia que se enfrenta uma crise como essa. A realidade brasileira mostrou que isso se dá de forma diferenciada. Então, portanto, esse debate que está colocado no plano mundial, como é que nós enfrentamos essa crise que está aí? E o governo brasileiro tem procurado buscar, né, dar a sua contribuição a partir da sua experiência e também da sua visão desse protagonismo, porque essa crise atinge a todos. Porque, como disse aqui Jackson, nós temos uma comunidade global, a economia ela é globalizada, ela está organizada em cadeia, ela está interligada e, portanto, o que acontece na Europa, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na China, tem reflexo na própria economia do nosso país, desenvolvendo essa economia e, evidentemente, nos aspectos sociais. Portanto, dentro dessa perspectiva, para ir, inclusive, afunilando a minha contribuição, nós temos que colocar a questão do futuro da nossa política externa, o futuro desenvolvimento do mundo, sob alguns prismas que eu queria aqui assinalar. Primeiro, do ponto de vista econômico. Por onde é que a economia do mundo vai se desenvolver? É óbvio que a economia do mundo se desenvolve na tecnologia da informação, que é hoje fundamental, na questão da biotecnologia, que também é um elemento da economia de alto valor agregado, na questão, né, de iniciativas sustentáveis e no problema da questão da defesa, que é também um elemento fundamental. O domínio aeroespacial, o domínio da cibernética, o domínio dos elementos de uma política de defesa, porque a defesa ela é fundamental dentro dessa cadeia de atores. Portanto, o Brasil não pode ficar para trás nesse momento. O Brasil tem que fortemente investir em inovação, em ciência e tecnologia. Não é à toa que nós estamos fazendo um debate hoje no Congresso Nacional, que é a destinação dos royalties do pré-sal para a educação, envolvendo aí a educação, a discussão da ciência e da tecnologia. O próprio Arthur colocou esse elemento fundamental. Então, hoje, na questão da defesa, por exemplo, né, o que está dentro da nossa estratégia nacional de defesa, da política nacional de defesa, é a ideia de que nós temos que fazer parcerias no plano internacional, certo? Com aqueles países que queiram compartilhar tecnologias sensíveis na área de defesa. Essa tecnologia ela é fundamental para garantir a soberania, para desenvolver. A própria Embraer, que é um case de sucesso, ela começou como uma empresa estatal para servir a aeronáutica brasileira. E a partir disso, ela, né, com a aplicação militar, ela passou também a ter uma aplicação civil, e há uma relação muito forte hoje entre a indústria de defesa e a questão também das aplicações na área civil. Então, são questões que são estratégicas para o desenvolvimento do mundo e para que o Brasil possa se inserir nesse conceito e nesse contexto internacional como uma nação soberana e como uma nação que tem a sua capacidade de exercer, entendeu, a sua vocação natural. Pelo seu tamanho quase continental e pela sua importância que ela tem no continente americano, principalmente no continente sul-americano e com a perspectiva de hegemonização desse continente, mas não uma hegemonia imperialista, não a hegemonia de quem quer ser o imperialista do sul. Ou seja, nós rechaçamos o imperialismo do norte e queremos nos transformar no imperialismo do sul. Às vezes, inclusive, temos sido incompreendidos, quando nas relações, inclusive, com nossos parceiros do Mercosul ou os parceiros da Unasul, somos complacentes ou somos companheiros. Porque o governo Lula, inclusive, promoveu através do BNDES e outros instrumentos que foram construídos no âmbito do Mercosul e da Unasul, de cooperação econômica, construiu a ideia de uma integração continental, de ter uma ligação do Atlântico com o Pacífico, não só em termos de estradas, mas como também em termos de ferrovias. Quando nós tivemos uma atitude complacente em algumas coisas em relação à Bolívia e outros países, é a ideia de que nós temos que construir um desenvolvimento regional de forma parceira e não de forma imperial. Eu me lembro que eu estive recentemente nos Estados Unidos, conversando com um congressista lá, ele não entendia a forma como nós nos relacionávamos com a Venezuela, com a Bolívia, certo? E com alguns parceiros aqui do Sul. Porque a cabeça deles é uma outra cabeça.
uma outra visão de integração. Como soube que tivemos discussões aqui acaloradas sobre essa questão de como o Brasil tem o seu olhar para a África e como nós pensamos as relações comerciais com a África, com países do Oriente ou com a América do Sul. Portanto, para concluir a minha intervenção, eu diria que pensar o desenvolvimento do Brasil dentro de uma política externa no mundo hoje é pensar a importância que o Brasil tem hoje. É impressionante, e eu tenho visto isso em fóruns internacionais que eu tenho participado, como o Brasil hoje é um país respeitado, como o Brasil é um país ouvido. Como nos fóruns internacionais a voz do Brasil ela é escutada, e como as posições do Brasil também são escutadas. Isso é muito importante, porque o Brasil tem excelentes relações com seus vizinhos, nós não temos contencioso com os nossos vizinhos, portanto, não temos nada a temer quando a gente entra num debate internacional sobre algum conflito, a gente não fica preocupado se nós temos algum problema no nosso terreiro, que a gente tem que ficar vulnerável para poder fazer troca com os outros que têm problemas com suas relações regionais ou internacionais. Então, o Brasil tem se portado nos fóruns multilaterais, principalmente a partir de uma orientação que eu acho que é fundamental, que são os princípios da Organização das Nações Unidas. O princípio da autodeterminação dos povos, o princípio da não ingerência nos assuntos internos dos países, o princípio da busca pacífica da solução dos conflitos, inclusive os conflitos regionais, o princípio da ideia de construção de uma ordem econômica mais justa e mais igual. Então, essa é a referência do Brasil na sua política internacional e quando o Brasil é chamado, inclusive, a cumprir missões internacionais. E é nessa perspectiva que eu vejo que o Brasil tem que se inserir dentro da sua política externa. A política externa brasileira tem que estar a serviço de um projeto de nação, ela tem que estar a serviço de uma visão de desenvolvimento interna que nós temos no país e que essa política externa ela tem que ser a materialização e a complementação dessa estratégia, na busca de uma integração regional, na busca de uma ordem multipolar no mundo inteiro, na busca de um mundo mais justo. Muito obrigado. Agradecendo muito ao deputado Nelson Pellegrino, eu, antes de o próximo expositor, queria pedir ao professor Giorgio que, por favor, venha aqui à mesa que eu preciso consultá-lo sobre um desdobramento aqui dos nossos trabalhos. Então, eu queria passar a palavra para o professor Sebastião Velasco, que é conhecido de todos nós, né? Não só pelas suas palestras e aulas, também pelos seus textos que circulam Brasil afora, em outros países, que é professor titular de Ciência Política e de Relações Internacionais da Unicamp. Por favor, professor. Se estiver funcionando isso. Não? Bom dia. Eu vou começar a minha exposição com uma declaração. Eu fui apresentado aqui como, enfim, professor acadêmico e nessa mesa onde estão representados tantos setores, eu estou aqui como representante da academia. Uma das coisas importantes que um acadêmico faz é participar de conferências. Eu, enfim, não tenho a conta as conferências, eu já participei na minha vida, mas quero dizer o seguinte, eu não tenho lembrança de ter participado de nenhuma conferência tão viva, tão palpitante, tão instigante quanto esta que nós estamos concluindo na quinta-feira. Eu preciso também fazer referência à minha condição aqui nesta mesa, porque ela se traduz num duplo problema. O primeiro problema é que nós estamos aqui com representantes de setores, no caso do meu colega que está ao lado, como representante de uma firma de tal importância no país, na economia e fora, na economia mundial também. Eu me recordo de um outro seminário que eu tive, muito interessante, tipo diferente, na Argentina, em 2007, e o comentário dos colegas internacionais
era, e sobretudo os argentinos, era a Embraer, não é? Como, enfim, era interessante a experiência de, nos Estados Unidos, entrar, fazer uma viagem interna e descobrir que estava viajando num avião sul-americano, um avião da Embraer. Vários representantes de entes distintos. O primeiro problema, é que a academia não é um ente nesse sentido. Não é? Eu não falo em nome da academia. Aliás, eu diria que não falo em nome nem do meu departamento, porque os departamentos na academia costumam ser muito divididos, não é? E têm posições e brigam muito por razões as mais diferentes. Então, eu não falo como representante da academia, mas o termo representação tem significados distintos e, num certo sentido, eu represento a academia, até pela forma mesmo como eu começo a minha exposição. Não é? Eu represento como um ator representa ao desempenhar o seu papel. E uma das coisas que um acadêmico faz quando recebe o convite para uma mesa que tem um tema, um título, o futuro da política externa, brasileiros, desafios e perspectivas, é pensar sobre o assunto e, foi o que eu fiz, escrever. Não é? Eu escrevi um texto, não muito longo, tentando alinhavar ideias a respeito desse tema muito espinhoso e, naturalmente, eu não tenho a menor possibilidade, não é, de apresentar esse texto aqui, não só por questões de tempo de exposição, quanto pela redundância de certas partes, não é, a caracterização da política externa, os desafios. Nós estamos, desde segunda-feira, falando não de outra coisa, senão da caracterização da política externa e dos desafios que ela enfrenta. Então, eu não vou apresentar o texto, e o que eu vou, sim, fazer é pensar alguns elementos dele, relacionando ou tentando relacionar com questões que já surgiram aqui na mesa e que possam servir como subsídios para alimentar o nosso debate. Eu gostaria de pedir licença para iniciar, digamos assim, essa parte da minha exposição com a leitura de um pequeno trecho. Poucos países experimentaram na última década uma melhoria em sua estatura internacional tão notável quanto o Brasil. Ainda em 2002, o Brasil estava lutando com uma instabilidade financeira crônica, e a eleição de um presidente de corte esquerdista gerou temores de colapso macroeconômico e da ressurgência de conflitos políticos. Desde então, porém, o presidente brasileiro Luiz Inácio da Silva ganhou elogios generalizados por suas iniciativas econômicas e sociais. Baseando-se nas iniciativas do seu antecessor, o presidente Lula tem procurado canalizar a crescente confiança nacional derivada da consolidação democrática e da estabilidade econômica em uma diplomacia mais forte. Bom, total redundância, não é? Todos estamos de acordo com essa afirmação e faríamos a mesma afirmação de forma mais enfática. O que justifica trazer esse trecho, 2 parágrafos, aqui, é que eles não foram escritos por ninguém do governo, ninguém simpático ao governo, sequer um brasileiro. Este é o início de um documento de trabalho do Instituto de Estudos Estratégicos do Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos. Então, eu acho que nós podemos tomar este ponto como
pacífico e raciocinar a partir dele. De fato, nós conhecemos, na década passada, um fenômeno histórico muito importante em escala internacional. Como aqui está dito, poucos países experimentaram uma trajetória ascendente tão notável. Este parágrafo, esses dois parágrafos, dão alguns elementos, não é, de inteligência desse fenômeno. Nós falamos em estabilidade financeira, algo que militou muito fortemente contra as expectativas e pretensões do Brasil no passado. Nós tivemos período de hiperinflação, os mais jovens não se recordam, mas ouviram dizer, já estudaram. Não é? Nós temos democracia, uma democracia palpitante, quando no passado, quando crescíamos muito, tínhamos uma ditadura. E mais ainda, na luta contra essa ditadura, formaram-se atores sociais, criou-se uma força popular, o setor operário, as forças populares ingressaram na cena política brasileira como nunca no passado, e é desta experiência inédita no Brasil que nós devemos tudo isto, não é? Esta conferência, esta política externa, este governo, porque a representação emblemática desse processo, desse movimento da história brasileira tem um nome, e nós sabemos qual é: Luiz Inácio Lula da Silva. Sem essas coisas todas, nós não estaríamos aqui falando desta política externa e tampouco desta trajetória que deve, o Brasil deve essa trajetória a condições objetivas, tamanho de território e tal, a estabilização, eu já mencionei, não vou me repetir, mas deve também a esta política. O argumento que eu procurei desenvolver no artigo, esboçar, o artigo é curto, é que esta trajetória e essa política externa se exerceu, se efetuou num contexto internacional que era muito favorável. Em mais de um sentido, do ponto de vista econômico, porque, enfim, apesar da crise financeira no início da década, nós tivemos, durante praticamente quase a década passada toda, até a crise de 2008, um período de boom econômico muito notável, que se traduziu em melhorias muito grandes nas relações de troca de produtos que eram muito importantes na nossa pauta de exportação e assim por diante. Petróleo, enfim, alimentos, produtos naturais, metais e assim por diante. Então, nós tivemos um ambiente econômico que era favorável. Tivemos também um ambiente geopolítico muito propício, porque esta ordem internacional da qual nós falamos, que é articulada por uma potência, que é potência diferente de qualquer outra, não é? Que exista hoje, que tenha existido no passado, esta potência estava, por erros próprios, por movimentos próprios, envolvida em problemas muito grandes, não é? Uma guerra, um atoleiro no Iraque e assim por diante, eu não vou me estender. Eu acho que nós não podemos entender os êxitos da política externa se desconhecermos esse fator. Não é? É a minha impressão, não é difícil mensurar isto, mas a minha impressão é de que, digamos assim, a reação relativamente moderada dos Estados Unidos, a reveses que sofreu, tanto no plano regional, seu projeto de ALCA, quanto no plano multilateral em Cancún, se deve ao fato de que eles tinham problemas muito grandes, muito sérios a resolver e, enfim, tinham que levar em conta uma certa economia interna da política e ela não recomendava abrir novas frentes.
mais do que a nossa política, a maneira como a experiência venezuelana, da ALBA e depois a Bolívia, foram bem ou mal assimiladas, tem a ver com esse fato. Nós estamos diante de um contexto geopolítico que era permissivo, que dava a nós margens, graus de liberdade, e aí o argumento é de que isto mudou, não é? Está mudando. O governo americano fez movimentos consequentes, isso está expresso nos documentos estratégicos, no sentido de se desengajar daqueles conflitos que eram conflitos irracionais, guerras que deveriam ter sido evitadas. Era este o mote do Obama na campanha de 2008, a primeira campanha. E hoje, digamos assim, esse elemento, digamos assim, pressiona muito menos do que no passado. Então, a estratégia, a grande estratégia dos Estados Unidos combina algumas coisas: um desengajamento, terceirização de conflito nas áreas onde a sua política se exerce, deslocamento de investimentos materiais, simbólicos e políticos para a Ásia, para conter a China, e no plano que nos interessa mais de perto, onde as nossas apostas são mais elevadas, virar as costas, esse é o problema, virar as costas para as instituições multilaterais e fazer uma aposta muito forte, não na ALCA, mas em duas grandes iniciativas. Falamos aqui da Aliança do Pacífico, mas eu acho que muito mais importante, a longo prazo, é a parceria transpacífica que envolve esses países da Aliança do Pacífico, mais os Estados Unidos, o Canadá, o México, o Vietnã, Singapura, Japão, que está negociando a sua entrada, e a parceria transatlântica de investimento, de comércio e investimento. Então, veja, nós estamos neste plano, digamos assim, com o nosso projeto de integração regional um tanto imprensado por uma pinça, duas propostas de integração comercial, mas que não é comercial, porque envolve regulação de todos os aspectos da vida econômica, regulação de serviços, propriedade industrial, tudo mais. Não é? E este projeto tem um apelo muito grande. E aí eu termino, eu acho que eu já dou com o meu tempo praticamente esgotado, para as perspectivas. Não é? Quando eu pensei as perspectivas, eu acho que nós podemos pensar as perspectivas, o futuro da política externa, em horizontes temporais muito distintos. Não é? Se pensamos a longo prazo, a política externa brasileira será bem sucedida na medida em que conseguir se fazer acompanhar de respostas eficazes aos problemas de reorganização econômica, investimento em tecnologia, enfim, os problemas do desenvolvimento econômico. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, que, como dizia o economista britânico, famoso, genial economista, no futuro, a longo prazo, todos nós estaremos mortos. O que importa, não é, para quem pensa, e é o meu caso, eu trabalho com relações internacionais, sou professor de ciência política, eu penso a política, é o curto prazo. O destino da política externa, esta política externa que nós estamos a discutir aqui, vai ser, em grande medida, decidido no ano que vem, em 2014. Porque esta política, que foi tão exitosa no passado, quando as condições eram favoráveis, ela se exerceu sob fogo permanente de uma oposição que não estava apenas nos partidos de oposição, não estava apenas na imprensa. A elite brasileira
nunca se coesionou, nunca deu um suporte coeso a essa política externa. Não é? A política externa foi atacada em 2006, foi atacada em 2010, e a minha impressão, não vou poder justificar isso agora, é que em 2014 será um dos focos mais importantes da disputa política, que nós já estamos travando, porque a política externa envolve questões estratégicas como essa, integrar-se a tal ou qual bloco, aprofundar a experiência de integração regional que nós fazemos, ou, ao contrário, não é? Abandoná-la na prática, ainda que a mantenhamos, não é? No discurso, e nos integremos, ou nos integrarmos numa proposta, numa dessas, atlântica ou pacífica, como já está claramente expresso em documentos, não dos partidos, mas dos intelectuais orgânicos que informam os partidos mais importantes da oposição. Muito obrigado.